seriedade e perceber que em todos os jogos nós estamos a ser avaliados, os treinadores, os jogadores, mas hoje houve muita coisa positiva, vemos o Jailson com uma vontade tremenda, as pessoas perguntam porque é que jogam uns e não jogam outros, porque isto tem muito a ver com a mentalidade de cada um. Já disse que os jogadores que pensarem que são suplentes ou que são reservas vão ser reservas. Os jogadores que pensarem que podem sempre ser titulares da nossa equipe e que podem iniciar no 11, e gostei de modo geral da nossa atitude, como disse, entramos muito fortes num campo difícil de se jogar, mas o adversário só organizou muito baixo, mas na minha opinião, em termos de atitude competitiva, os jogadores estiveram bem. É claro que assim, a resposta foi baseada no desempenho do time, ou de parte do time, contra o São Bernardo no último sábado, né, Jean? Mas eu acho que assim, o recado é válido e não quer dizer que é o puxão de orelha nesse ou naquele jovem jogador, mas o recado de um cara como o Abel, que tem a cultura de futebol que ele tem, falando dos jovens e do que os jovens devem seguir buscando o melhor para as suas carreiras, ele sempre, esse recado sempre deve ser respeitado, né? Sem dúvida. Porque se for respeitado, a gente sabe que as chances vão aparecer de fato. A gente fez um bola da vez, fazer um spoiler aqui, mas a gente fez um bola da vez com o Luan, zagueiro do Palmeiras, e vou te dizer, eu, o Plihal e o Zupac ficamos impressionados com a capacidade do Abel de entrar na cabeça dos jogadores. O Luan às vezes estava falando como o Abel, meio que sem perceber até que estava falando como o Abel, e depois ele mesmo admitia e fez revelações interessantes em relação ao próprio futuro dele, Luan, por causa do que foi esse trabalho com o Abel. Então acho que essa é uma prova de que os jogadores jovens eles precisam realmente ouvir o que o técnico tem a dizer. Claro que quando ele fala isso depois desse jogo, no final de semana, ele está se referindo a jovens que entraram, evidentemente, porque o elenco é um elenco renomado, com jogadores de alto nível, caros, mais experientes e tudo mais. Mas eu acho que a mensagem ela não deixa de ser interessante e a gente não deixa de pescar ali alguma pequena, não vou dizer insatisfação, mas alguma pequena cutucada ali no Abel, não sei exatamente direcionada a quem, mas certamente esse alguém sabe que a mensagem tinha a si entre os interlocutores, vamos dizer assim. Tem uma coisa no Palmeiras que os jovens precisam perceber se algum não está competindo como o treinador imagina que é necessário. Além do técnico, você olha os destaques do Palmeiras. Gustavo Gomes, extremamente competitivo. Rafael Veiga, extremamente competitivo. Rony, extremamente competitivo. Se nesse ambiente, o jogador que deseja subir na carreira, que está num clube que oferece todas as condições, não só de melhora do seu futebol, de tratamento, um técnico que o ensina, mas também de ganhar campeonatos, de se valorizar. Se o jogador não... Aí, cada um tem seu tempo, mas o treinador tem o direito de passar o recado. O Palmeiras tem o tempo dele. Exato. O Jean conversou com o Luan, ficou impressionado. Você ouve o Rafael Veiga falando de futebol, você também fica. Porque nem sempre é comum o jogador falar de futebol e falar com conhecimento. Porque você fala, como isso? Porque tem entre jogar e saber, e hoje o jogador que sabe mais do jogo, ele desempenha melhor. O mundo sabe disso. Quem não quiser, aí fica o jogador tomando bronca. Né? E a oportunidade de trabalhar com o treinador, você pode gostar do jeito de jogar dele, você pode achar que o Palmeiras deveria ser diferente, você pode até achar que ele é mais para um mata-mata, não para um... Pode achar um monte de coisa. Agora, que ele, dentro das ideias que ele apresenta, ele não é competente, isso não dá. Daquilo que ele... Você pode falar, eu preciso de um... Tem uma diferença? Claro. Paulo, tem um termo que usam na Itália, né, que são os senadores, né? Como na Juventus, por exemplo, tem o Bonucci, o Chiellini, já teve o Buffon, o Barzagli. E quando você tem um técnico que tem o respaldo desses caras, os veteranos, nem sempre são necessariamente veteranos em idade ou em tempo de casa, mas que já têm uma certa experiência, já ganharam coisas.
isso ajuda muito, né? E a sensação que eu tenho é que no Palmeiras isso acontece, né? Então, na hora que o Abel tem esse discurso, isso aí, para ser assimilado pelos garotos, passa também pelos veteranos, né? De tipo, ouve, professor, sabe? Dá ouvido. Você tá falando que tem muita brincadeirinha, pô, pensa nisso, sabe? Reflete, vamos tentar remar na mesma direção. Então, acho que nesse aspecto o Palmeiras hoje parece ter um núcleo duro de jogadores já muito vitoriosos. Vitoriosos todos eles são, né? Porque fizeram parte de um grupo aí que ganhou 2 Libertadores seguidas, e não só isso. Mas a sensação que eu tenho do grupo do Palmeiras é essa, assim, que há um bloco de jogadores casca grossa que ajudam muito a espalhar dentro do elenco o discurso do Abel, né? Até para fazer... Vou fazer o spoiler. Desculpa, Plihal, mas é uma boa chamada pro Bola da Vez de sábado também. Sábado, 10 da noite, hein? Esse Bola da Vez com o Luan. Sábado, 10 da noite. Exibição inédita. O Luan falou que ele resolveu ser treinador por causa do Abel, pelo trabalho com o Abel, que isso despertou nele o desejo de ser treinador, embora esteja ainda distante de encerrar a carreira como jogador de futebol, ele já pensa em ser treinador, já está começando a se preparar para isso, e é muito, muito interessante mesmo. Então, assim, é o que o Calçade falou, você pode gostar ou não gostar do tipo de jogo, do que ele prega, você pode evidentemente fazer críticas a comportamentos que ele tem na beira do campo, etc e tal. Agora, se tem uma coisa que você não nega, é essa capacidade também de gestão dos caras, de conseguir fazer com que os jogadores repitam o que ele diz meio que naturalmente, né? Eu até brinquei com o Luan no Bola da Vez, porque eu falei, pô, Luan, teve um lance ali que depois do gol contra o Flamengo na Libertadores, saem 2 jogadores fazendo aquele gesto. Aí eu falei, um deles era o Dudu, o outro eu não lembro quem era, ele falou, era eu. Que os 2 saem fazendo o gesto do treinador ali. E eu confesso que eu não me lembrava que tinha sido o Luan, enfim, foi divertido. Porque quando você vai num nível muito alto, o Palmeiras está num nível alto, Flamengo, Atlético Mineiro, equipes que vão disputar títulos. O jogo, às vezes ele te coloca numa situação de igualdade. E onde é que você vai ganhar? Isso o mundo do futebol hoje sabe que a questão mental, a parte mental, ela pode ser, diante de uma igualdade técnica parecida, é aqui que você vai ganhar o jogo. E ele fez isso claramente na final da Libertadores. Ele sabia que tecnicamente ele não conseguiria encarar o Flamengo. Tecnicamente o Flamengo era superior. Porém, ele observando o Flamengo, ele viu fisicamente, tem que ganhar meu time, porque o Flamengo está quebrado. Tecnicamente dá Flamengo. Psicologicamente, desculpa, ele não pode permitir ao adversário. O adversário tinha problema, você vai para campo. Isso aqui tá meia boca, meu companheiro. Aquele ali tá mais ou menos. Aquele lá também tá. Você fala, pô, você fica preocupado. Quem tá bem fica preocupado. Quem não tá legal, mais ainda. Então, ele tinha que garantir isso ao time dele. E isso é no contato diário. O gestor, esse cara que comanda, ele cuida disso também. Então essa parte mental ele desenvolveu profundamente. Tanto que a jogada de gol eram jogadas que ele vinha trabalhando internamente. E poderia ter dado errado? Poderia. Porque o futebol é um jogo. Pirner, o Ajax fez uma proposta atrás da outra, tentando tirar do Palmeiras a joia, o Giovani, uma das tantas joias que o Palmeiras tem lapidado e produzido, de 18 anos. A última das propostas, segundo informações que vêm até da Europa, a última delas chegou a 71 milhões de reais. E o Palmeiras está se mantendo ali, pé firme, dizendo não. Faz sentido? Então, primeiro ele tem que ouvir o treinador. Porque o técnico tem que dar a avaliação, o técnico da base e o técnico do time principal, eles precisam dar a avaliação do que a diretoria pode esperar do jogador. Sim. Não é uma decisão que o diretor toma e fala assim, é dinheiro, não é dinheiro. Não. A não ser que esteja precisando de dinheiro ou que tenha alguma coisa nessa temporada. E o Giovani não é uma certeza, aí eu acho que teria que negociar. Tem que ver com o jogador também como ele recebe a permanência. Então, eu não tenho resposta exata. Eu diria que 95% dos clubes brasileiros, Léo, teriam vendido. Não, e eu acho que não é descartado que ainda venda. O interessante é que 5 dias atrás, quando foi perguntado sobre os garotos da Copinha, o Abel disse muito claramente, olha,
que vendam desses garotos e peguem o dinheiro e façam o CT da base, né? Que é um ponto que ele sempre coloca, né? Então, assim, se parte dele falar que não é para vender o menino, ele deve ter grandes planos para ele e entender que ele tem um potencial enorme para se executar ainda dentro do Palmeiras. Claro, eu acho que toda a proposta para o jogador deve ser considerada, analisada, tem que ser entendido o que é melhor para o clube e essa gestão me parece começar no caminho de querer andar bem com as próprias pernas. A própria não loucura por um centroavante demonstra isso. Então, eu acho que a gente não pode tratar como definitiva a situação. Mas se ele não estiver saindo porque o Abel pediu, é porque realmente considera, porque o próprio Abel sugeriu essa venda de um garoto para investir na estrutura. Eu até fico na dúvida do quanto partiu do Abel essa indicação para não venda, né? A Leila Pereira foi muito rápida ao dizer não, e aí eu não sei se não tem a ver também com uma questão política, de quem acabou de assumir o clube, que vem sendo criticada pela não contratação do centroavante. Já falamos muito sobre isso, eu acho que não tem que fazer loucura mesmo correndo por causa do Mundial, mas enfim, essa não é a pauta. Mas talvez vender um garoto dos mais promissores, né? Talvez o segundo mais promissor dessa ótima geração aí da Copinha. Segundo mais promissor, porém um jogador de 18 anos e não de 15, né? Talvez isso fosse justamente no caminho oposto e de alguma maneira pudesse incomodar também o torcedor. Então não sei também o quanto isso não tem a ver com uma decisão política. De qualquer forma é uma decisão... Se foi isso, já não estou falando que é. Eu chamaria isso de amadora, porque a decisão tem que ser técnica. Como ela toma a decisão nas empresas dela. Eu estou de acordo com você. Mas ó, de novo, se isso só para deixar claro, eu não estou afirmando... É isso, exatamente. Eu não estou afirmando que seja isso, tá? Até porque, como disse o Paulo, acho as decisões que elas vêm sendo tomadas de maneira técnica, né? Não são, pelo menos até aqui, a gente não está vendo populismo nessa gestão. Mas eu só estou aventando essa possibilidade. De qualquer forma, é um garoto, até o Paulo falava, né? Chegava a 76 milhões no GE. Agora eu vi que, de fato, como o Birner nos falou à tarde, fala-se até nos 100 milhões de reais, né? Algo muito próximo disso, porque seriam 17, 18 milhões de euros. Então, assim, é muito dinheiro para você dizer não para um jogador, ainda que tão promissor como o Giovani. Aí onde você vai empregar ou não vai empregar o dinheiro é outra história. Para fazer isso, você tem que botar muita fé no que o garoto vai te entregar. E também não sei o quanto isso de alguma maneira não dá uma pressionada para que ele seja eventualmente utilizado, pelo menos agora no campeonato estadual, né, para que faça mais parte do elenco profissional. Ele até deve ser integrado, isso é a informação, ele deve ser integrado sim ao elenco profissional. O quanto ele vai ganhar de chance ou não, acho que é outra história. Mas quando você tem nas costas uma proposta como essa, talvez isso de alguma maneira possa apressar um pouco as possibilidades ou as oportunidades que ele vai ganhar no time. Quando você diz não a um altíssimo volume de dinheiro, ainda mais tratando do nosso dinheiro para aqui para o Brasil, você tem que ter um projeto, você tem que jogar. Porque essa decisão, ela tem que ser colegiada, ela não pode ser só da... A Leila falou, não vou vender. Não, porque é o seguinte, não vou vender, tá bom. Você vai pôr para jogar? O treinador pode falar, não pretendo. Temos um problema. Eu não faço dinheiro e ele não joga. Aí eu perco, daqui a pouco passo 70 milhões voando aqui e nunca mais eles voltam. Então essa é uma decisão colegiada. Olha, Abel, eu tenho essa proposta e quero saber de você. Porque esse tipo de situação, na minha visão, você tem que ter o quê? Comissão técnica. Eu quero uma avaliação formal de vocês sobre esta situação aqui. Eu vou usar esse jogador sim, e ele pode crescer e pode valer mais. Pode, você sabe como é o futebol, né? Então, mas eu vou usar. Tá bom, então ele vai ficar. Ou comissão técnica, eu preciso do dinheiro. Bom, então acabou a conversa. Preciso do dinheiro. Aí é outra discussão. Não é o Palmeiras. Mas o que não dá é para falar o não sem saber se ele vai passar mais um ano sem ser utilizado. Porque aí... Se o outro viu, porque é o seguinte, né? Esse tipo de jogador é um jogador muito cobiçado no futebol mundial. Se você chega numa proposta que começa a chegar perto de 20, não é o Real Madrid que compra. E o Ajax acerta muito esse tipo de jogador. Não é o Real Madrid que compra um jogador e não compra. O Real Madrid não compra jogador para vender depois.
Ele compra jogador para usar, ele, o Barcelona, o Manchester City. Agora, o Ajax compra para vender depois. Ele vem, usa e ganha dinheiro. Pô, cara, quando você faz uma oferta aqui em cima, é porque você está vendo um potencial muito grande. Então, o Palmeiras tem que dizer o que vai fazer. Porque se for para deixar o garoto lá sem usar, então vende. Porque aí, pelo menos, você tem a garantia da grana.